Parece uma diferença sutil, porque os 2 vão explicar a estrutura, mas um vai se aprofundar em uma repetição, às vezes até mecânica, de alguma coisa, e o outro vai entender o porquê das coisas, a profundidade das coisas, como isso foi criado. E isso gera nos alunos um maravilhamento e uma conexão muito profunda com o que Deus criou. Então, dando um exemplo, eu estava dando aula para o 5º ano e a gente estava trabalhando com os números grandes, então na casa dos milhões, trilhões, e eu falei para eles: "Tá, os números vão crescendo, 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 eles têm fim?" Eles: "Não". Falei: "Então, a infinitude é um dos atributos de Deus, que se revela na matemática", e isso trouxe maravilhamento para eles, falaram: "Nossa, é mesmo, e sempre vai ter um depois, e sempre vai ter um depois, eu não consigo alcançar". Exatamente. E os números vão diminuindo ali na mesma estrutura, então eu tenho um décimo, um centésimo, um milésimo, aí eu tenho um décimo de milésimo, um centésimo de milésimo, e isso vai diminuindo, diminuindo e nunca tem fim? Também não. Então, quando a gente olha a estrutura do número, a gente vê um atributo de Deus. E a gente vai vendo esses atributos de Deus em várias coisas. Estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o quadrivium na educação cristã clássica. E a nossa primeira pergunta é inclusive essa, né? Quando a gente entra nesse mundo, a gente ouve muito sobre o trivium. Mas e o quadrivium? Como que ele fica nessa história? Então, a educação clássica, ela é baseada em 7 artes liberais. Aí, o trívio são as artes da linguagem, que é a gramática, a dialética e a retórica. E o quadrívio são as artes do número. Então, nós temos a aritmética, que é o estudo do número em si, a geometria, o estudo do número no espaço, a música, que é o estudo do número no tempo, e a astronomia, que é o estudo do número no espaço-tempo. Então, toda a parte, de numérica mesmo das artes liberais se concentram no quadrívio. Entendi. Mas ela é vista ao longo das fases do trivium? Como que isso funciona? Ou ela fica deixada de lado ali para um momento específico do aprendizado? Dentro do quadrivium, a gente tem um trívio dentro do quadrivium. Então, o trivium preconiza que você primeiro tenha os fatos básicos de um assunto, que seria a fase da gramática. Depois você faça as conexões lógicas com esses fatos básicos, que seria a fase da lógica. E depois que você se expresse eloquentemente com isso, que seria a fase da retórica. Dentro do quadrivium, cada uma dessas artes segue um trivium. Então, quando a gente vai estudar aritmética, primeiro eu preciso dar os fatos básicos, que seria a gramática da aritmética. Depois eu preciso fazer as conexões lógicas, que seria a lógica da aritmética. E, por último, me apresentar e me expressar de forma eloquente, que seria a retórica da aritmética. E eu faço isso para cada uma das artes do quadrívio. Então, eu faço isso para geometria, faço isso para música e faço isso para astronomia também. Acontece que, para que a gente consiga passar para a geometria, eu preciso ter uma aritmética muito bem fundamentada, porque a aritmética é o estudo do número, e depois esse número vai ser visto em espaço, em tempo e em espaço-tempo. Então a gente passa, assim, muito tempo na parte da aritmética, dando algumas pinceladas de geometria, de música e de astronomia. Quando a parte da aritmética está bem fundamentada, aí eu posso me aprofundar em geometria, música e astronomia sem problema, porque eu tenho o fato básico ali bem fundamentado. Entendi. E dentro do currículo, em muitas escolas clássicas, né, as fases são divididas ali nas fases do trivium. Então tem ali, né, quando as crianças são menores, seria a fase da gramática, quando elas são um pouquinho maiores, seria a fase da lógica e depois da retórica. Como que isso se dá, o quadrivium se dá dentro do currículo? Quando que as crianças começam a estudar ali cada fase? Muitos pais ficam confusos, né, eles acham que a a educação clássica ela só prioriza ali as humanidades, Uhum. e acham que as exatas ficam deixadas de lado. Como que você responderia essa preocupação dos pais, né? Outros já dizem que não, é muito rígido. Como que É, é isso? vamos 2 partes, né. A primeira, ela se estende no currículo, de forma contínua. Então, quando o aluno pequenininho lá no nosso kindergarten, ele entra, ele vai começar a ver o que é um número. Então ele está dentro da fase da aritmética, mas ele não vai ficar só nisso, ele vai começar a ver algumas formas. Então o que é um quadrado, o que é um triângulo, ele vai começar a fazer um reconhecimento visual dessas coisas, de forma bem
devagarzinho. À medida que essa criança vai se apropriando dessas informações, então, fazendo um paralelo com a culinária, como se eu estivesse pegando todos os meus ingredientes ali. Então, à medida que ela vai pegando esses ingredientes e deixando tudo aquilo organizado, fazendo um mise en place, né, dividindo, cortando, deixando tudo bonitinho, ela vai começando a ter a possibilidade de, pegar isso para misturar, para fazer uma receita, para cozinhar. Então, há em nós uma ânsia pedagógica de que o aluno aprenda muito, muito cedo. E na educação clássica a gente não tem essa ânsia pedagógica, a gente quer que o aluno aprenda os fatos básicos, então ele vai passar, assim, bastante tempo vendo o que é um número, fazendo conexões com isso, a diferença entre um número e um algarismo, ele vai conseguir compreender o que que é uma adição, o que que é uma subtração. Quando ele chegar ali do segundo ao quinto ano, que seria o nosso fundamental 1, ele vai começar a fazer mais operações, as operações de forma estruturada, adição, subtração, multiplicação, divisão, vai entender o que que é um sistema de valor posicional, e aí ele vai se aprofundando nisso. Tudo isso dentro da aritmética. Em geometria, a gente vai dando algumas pinceladas, mas é pouco, porque ele precisa ter a aritmética bem fundamentado, para depois conseguir se aventurar na geometria. Então, há esse anseio de que o aluno aprenda muito, e ele vai aprender, mas ele vai aprender respeitando as fases de aprendizado dele, da sua faixa etária, da sua faixa, de maturidade para compreender esse conteúdo. Então a gente vai passar um bom tempo em aritmética, e aí quando ele chegar ali no quinto, sexto ano, ele vai começar a ter a geometria de forma mais aprofundada. Não é que ele não teve geometria antes, mas ele teve só de forma pincelada. Ele vai reconhecer formas, ele vai identificar lados de um polígono, faces de um sólido geométrico, mas de forma mais contemplativa, para que ele se familiarize com aquilo e quando ele tiver que de fato fazer as conexões lógicas ali no fundamental 2, ele consiga fazer isso sem se preocupar, porque ele tem uma base sólida onde ele pode se apoiar. Perfeito. E tendo já dado aula, né, você já deu aula em escolas tanto da rede pública quanto da rede privada. Uhum. Qual foi a principal diferença que você percebeu na entre, né, escolas ali mais talvez com uma perspectiva mais moderna, Uhum. entre a escola cristã clássica? Acho que a principal diferença é, como eu posso dizer? A principal diferença é a motivação para o estudo. É o fundamento de por que eu estou estudando isso. Acredito que tanto nas escolas públicas e particulares pelas quais eu passei, o objetivo final era uma formação utilitarista mesmo. Então eu ouvi de vários professores, ouvi até dos meus pais: "Você precisa estudar porque você precisa ter um bom emprego". E na educação clássica é diferente, você aprende porque você está buscando glorificar a Deus com o seu conhecimento. E à medida que a gente aprende cada conteúdo, a gente aprende mais sobre o Deus que criou cada conteúdo. Então a gente prossegue em conhecer ao Senhor, como diz lá em Oséias, né? Conhecer e prosseguir em conhecer. E à medida que a gente conhece mais sobre esse Deus, a gente consegue adorá-lo melhor, a gente consegue honrá-lo melhor com a nossa vida e realmente expandir o reino de Deus. Então é uma questão de propósito, o porquê eu estudo aquele conteúdo. Acho que essa é a principal diferença. Mas para além disso, a educação clássica ela busca uma educação que realmente forma o ser humano. Então eu não aprendo aquilo apenas para ter um registro de que em algum momento da minha vida eu vi aquele conteúdo, ele passou por mim e talvez não faça mais parte de mim, mas em algum momento eu dei o checklist de que eu vi isso. Na educação clássica a gente busca realmente internalizar o que é essencial para esse aluno, para que ele possa seguir a formação que ele quiser na vida, assim, que o Senhor tiver para ele. Então, às vezes eu falo para os meus alunos: "Eu não sei onde Deus vai colocá-los, mas que vocês estão sendo bem preparados para onde quer que seja, estão". Então, a questão do porquê a gente estuda e de como a gente estuda, o que que de fato é essencial que a gente internaliza no nosso aluno. Acho que essas são as principais diferenças. Perfeito. E a partir dos seus estudos em educação clássica, Uhum. tiveram coisas novas que você acabou implementando na sua prática? Sim, uma coisa que eu era muito resistente antes era a da memorização. E essa é uma prática fundamental na educação clássica. E hoje eu vejo como ela realmente dá para o aluno ferramentas para que ele possa prosseguir. Então, na matemática, dificilmente eu falaria que o aluno precisa memorizar que é minuendo menos subtraindo igual a diferença, essa estrutura. Provavelmente, alguns anos atrás eu ia falar: "Não, ele precisa saber
ele precisa conhecer, mas não que ele precisa memorizar essa estrutura. E hoje eu vejo que a parte da memorização, ela realmente dá um fundamento, um chão sólido onde o aluno pode pisar mais para frente e fazer realmente conexões lógicas e descobertas fundamentais a partir disso. Tenho várias experiências assim em sala, em que nós memorizamos uma determinada sentença no início do bimestre e chego lá no final do segundo bimestre, 3, 4 meses depois, vendo um outro conteúdo, os alunos fizeram a conexão. Nossa, então foi por isso que a gente aprendeu assim? E eles, isso os meus alunos do quinto, sexto ano, que já estão nessa fase de transição para a lógica. Então eu vi de forma muito palpável o quanto a memorização ajudou para que eles fizessem esse salto para a lógica de forma bem fundamentada. Acho que essa foi a principal prática, mudança na minha prática educacional. Se você fosse dar hoje um recado para um professor que está se preparando para entrar em sala de aula, para dar principalmente matérias relacionadas ao quadrivium, qual seria o conselho que você deixaria para esse professor? A maioria dos professores que estudam a parte da matemática, ou as disciplinas, que envolvem número, eles têm um conhecimento muito profundo daquilo. E a preocupação não é se ele sabe o conteúdo em si, mas em como ele vai transmitir isso para os alunos. Então, o que o que diferencia mesmo um professor de matemática convencional de um professor de matemática clássico é a intencionalidade. Então, a gente explica o conteúdo, eh, não só para que o aluno realmente identifique um algoritmo e saiba reproduzir, mas a gente explica mostrando para eles como isso foi criado pelo Senhor e como isso glorifica ao Senhor. Então, parece uma diferença sutil, porque os 2 vão explicar a estrutura, mas um vai se aprofundar em uma repetição, às vezes até mecânica, de alguma coisa, e o outro vai entender o porquê das coisas, a profundidade das coisas, como isso foi criado. E isso gera nos alunos um maravilhamento e uma conexão muito profunda com o que Deus criou. Então, dando um exemplo, eu estava dando aula para o quinto ano e a gente estava trabalhando com os números grandes, então na casa dos milhões, trilhões, e eu falei para eles: "Tá, os números vão crescendo, crescendo, crescendo. Eles têm fim?" Eles: "Não". Falei: "Então, a infinitude é um dos atributos de Deus, que se revela na matemática". E isso trouxe maravilhamento para eles, falaram: "Nossa, é mesmo. E sempre vai ter um depois, e sempre vai ter um depois, eu não consigo alcançar". Exatamente. E os números vão diminuindo ali na mesma estrutura, então eu tenho um décimo, um centésimo, um milésimo, aí eu tenho um décimo de milésimo, um centésimo de milésimo, e isso vai diminuindo, diminuindo e nunca tem fim? Também não. Então, quando a gente olha a estrutura do número, a gente vê um atributo de Deus. E a gente vai vendo esses atributos de Deus em várias coisas. Anteriormente você tinha falado sobre a questão de que alguns pais falam que, às vezes, a matemática na educação clássica ela é rígida, né, e ela é mesmo, e ela é para ser rígida. É uma das disciplinas que não tem muita abertura para uma subjetividade. Os meus alunos do sexto ano memorizam no catecismo, que a gente tem várias perguntas e respostas que eles fazem essa memorização, e a primeira pergunta é: "O que é a matemática?" E eles respondem: "A matemática é a área de conhecimento que estuda padrões, estruturas, relações quantitativas e espaciais através de métodos lógicos rigorosos. Ela também é uma linguagem que nos permite descrever, quantificar e resolver problemas do mundo real." A matemática é rigorosa e é importante que os alunos entendam que existe um rigor importante a ser seguida no nosso dia a dia, que ela é realmente uma disciplina exata. E isso mostra também que o nosso Deus é um Deus de ordem e um Deus de precisão. Então as coisas não acontecem por acaso. Quando você vai ver um pouquinho lá da astronomia, que o nosso planeta está posicionado exatamente onde deveria estar, para que nem queimasse com a proximidade do Sol e nem congelasse com a distância dele, você vê que o nosso Deus é um Deus de precisão, de rigor. Então isso também se revela através do quadrivium na educação clássica. E é importante que o professor que vai ensinar isso tenha isso em mente, fomente isso nos alunos, para que eles consigam perceber que aquele conteúdo que às vezes parece abstrato, distante, na verdade traz conexões muito próximas com o Deus criador deles, né. Perfeito, muito obrigada pela sua presença. De nada, eu que agradeço.